Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com um casal de fotógrafos, Leca Novo e Juliano Arantes. Pois bem, nós estávamos falando no primeiro bloco, né? Terminamos o primeiro bloco fazendo uma menção à empresa que vocês constituíram, né? O Novo Dia, que é para registros de casamentos. Né? Exatamente. Mas vocês têm um outro projeto conjunto, não é? Que se chama Tomando Rumo. Tomando Rumo. Isso. Mesmo. Aí eu queria saber, Juliano, de você, que projeto é esse, né? Quais são as características dele, os objetivos dele? Sim. E como que se desenvolve esse trabalho? Então, o Tomando Rumo surgiu como um hobby, assim, surgiu como uma forma de unir duas paixões, que eram a fotografia e as viagens. Então a gente falou, a gente viaja e somos um casal de fotógrafos. Sim. E por que não documentar esses lugares por onde a gente passa, esses caminhos que a gente percorre? E era uma coisa assim mais de lazer mesmo, desses momentos agradáveis. E ele acabou tomando corpo, foi crescendo com o passar do tempo. E aí acabaram surgindo demandas até de clientes específicas para o Tomando Rumo. Clientes que estavam viajando e queriam fazer registro dessas viagens. Exato. O Tomando Rumo sempre foi uma coisa muito de estrada, assim, de viagem de estrada, de interior. E aí surgiram alguns exemplos, como, por exemplo, o Roadstock, que é uma viagem de moto que o pessoal faz, são 1.500 quilômetros pelo interior de Minas, interior de São Paulo. E eles convidaram a gente para viajar junto com eles, então a gente foi acompanhando, eram acho que umas 80 motos, umas coisas assim, e documentando esse processo ao longo do caminho. E parece também que depois de vocês documentarem toda essa viagem, né, houve também um momento de apresentar essas fotos para as pessoas que participaram dessa viagem, né? Como é que foi esse evento? Exato. Depois eles fizeram uma reunião no Vintage, que é um bar ali na Savassi, exatamente para que os participantes pudessem ter aquele momento de confraternização e ver o que aconteceu assim, ao longo da viagem com os outros. Porque, querendo ou não, uma viagem dessa não fica todo mundo junto, né? Então, Sim. São vários detalhes ali, vários momentos que muitas pessoas não viram. E aí, depois é super divertido sentar e ver o que aconteceu com um amigo e onde que o pessoal estava. Então, além de fazer esse registro fotográfico durante a viagem, né, na estrada, tem um momento também que vocês fazem um encontro e essas fotos são projetadas e as pessoas podem ter acesso a elas. Sim, exatamente. Interessante. Por falar também no Tomando Rumo, vocês fizeram, né, uma viagem longa, né, de mais de 15 mil quilômetros, não é? De dezembro do ano passado a fevereiro desse ano, né, os dois juntos de carro, né? Isso. E percorrendo vários locais assim, interessantes da América do Sul. Não é? Fizeram vários registros, várias belas fotos. Aí eu queria saber de vocês, essas fotos, o que vocês pretendem fazer com elas? Elas vão ser comercializadas, vão ser utilizadas para um banco de imagens, enfim, como é que vocês pretendem utilizar esse material? Essas fotos até hoje elas estão guardadas nos HDs, a gente nem sentou para ver isso ainda. Casa de ferreiro espiritual, né? Exatamente. Porque tem muito conteúdo legal, tem muita foto maravilhosa. Sim. E a gente quer sim sentar, fazer uma seleção e fazer uma exposição, porque a gente tem certeza que tem muito conteúdo incrível, mas até hoje a gente ainda não conseguiu. Não deu tempo. Vai chegar a hora. Mas está num projeto, digamos, está no horizonte. Sim, tá em planejamento já e a gente lembra disso todo dia, em breve. E uma viagem tão longa como essa, além assim de produzir belas fotos, né, belos registros fotográficos, ela também deve ter muitas histórias interessantes, né? Vocês têm algum episódio mais assim pitoresco para poder compartilhar conosco? Eu lembro de um dia, por exemplo, que a gente estava dirigindo próximo a São Pedro de Atacama e nós fizemos a viagem junto com um outro casal de amigos. Já próximo ao deserto mesmo? Isso, exatamente. Próximo ao deserto. Estava dentro do deserto do Atacama, né? Próximo da cidade de São Pedro de Atacama. Entendi. E ele estava reparando na paisagem do lado e aí ele encontrou um carro meio perdido, meio parado, assim, no meio do deserto. No meio daquela imensidão? E resolveu parar. E aí eu estava um pouco na frente, eu até demorei para perceber que ele sumiu do retrovisor, voltei. E no que eu voltei era um casal de argentinos, super novos, assim, eles deviam ter uns 20 anos no máximo. Nossa. E eles pegaram um carro e resolveram, tipo assim, vamos passear, vamos pro Chile. E aconteceu que eles estavam atolados, eles estavam perdidos, eles saíram da estrada principal, caíram na areia, ficaram presos. Nossa, na imensidão do deserto. Exatamente. Isolados e um do lugar mundo. que não passa tanta gente assim também, né?
Nossa. Mas aí, por sorte, assim, acho que eles tinham acabado de ficar presos e a gente estava passando. Meu amigo percebeu que eles estavam lá, porque se dependesse de mim eu ia passar direto, eu não tinha nem reparado. E a gente conseguiu resgatar eles e rebocar eles, que a gente estava bem preparado para isso. Vocês estavam então viajando com mais amigos? Mais Eram um carro. outros dois carros. Eram 2 carros, de vocês e um outro carro. Um outro casal no outro outro carro. casal. Exatamente. E tem alguma, você se lembra de mais algum episódio, Leca? Tem um bem legal que a gente estava em Tolar Grande, que é uma cidade praticamente deserta no norte da Argentina. Já é um pouco do deserto do Atacama, mas ainda na parte da Argentina. Sim. E a gente resolveu fazer um piquenique no pé de um lugar, uma montanha de areia, que chama Cono de Arita. Aí nós juntamos os carros, colocamos uns tecidos em cima, montamos o fogareiro, montamos a mesa num terreno completamente irregular, assim, ficava caindo as coisas o tempo inteiro. E aí a gente fez um macarrão maravilhoso e Tava incrível. brusquetas também. Brusquetas. Olha! Foi bem legal. Ai, que legal. É. É bom que as viagens são pontilhadas por momentos saborosos, né? Que ficam na memória e Sim, dão um esse dia foi sentido maior incrível. a essa experiência que vocês Sim, tiveram, sim, né? foi bem legal. Considerando que vocês viajaram por aproximadamente uns 40 dias, né? Nesse período, pela América do Sul, vocês são muito jovens, assim, juntos, Sim. né? Vocês se casaram em agosto do ano passado, então, menos de um ano de casados, então vocês ainda estão se conhecendo. Uma viagem tão longa como essa, estando juntos o tempo todo, dentro de um carro, né? Eu imagino que vocês possam ter revelado um para o outro alguns traços de personalidade que os outros, que um de vocês não deviam conhecer, né? Um do outro, que eu digo. Aconteceu isso mesmo? Vocês descobriram coisas assim um do outro que vocês não tinham percebido até então? Eu sempre brinco que, assim, se a gente... Foi uma prova de fogo, assim, sabe? Que agora a gente não separa mais nunca. Opa! Então já tem uma coisa positiva nisso aí. Se a gente não se matou nessa viagem, não se mata mais. Porque é muito aquela coisa do espaço, assim. Quando a gente está, mesmo que seja em casa, tem um que está ali lendo um livro, o outro está vendo um filme. Você tem um espaço, um momento sozinho. Sim. E numa viagem igual a essa, são 24 horas por dia, todos os dias, num ambiente muito mínimo, que é dentro de um carro, a maior parte do dia dentro do carro. Chegar à noite no hotel também é um quarto para passar a noite ali também, muito, muito próximo. E é claro que geram desentendimentos e problemas, mas acho que a gente lidou com isso bem tranquilo, assim. Eu descobri, por exemplo, que ela não gosta da cerveja que eu mais compro. Podemos trocar o rótulo já. E o que você descobriu, Leca? Ai, que difícil. Não sei. Eu descobri que o Ju tem muita paciência. Opa, isso é bom. Isso ajuda muito ao casal. Exatamente. Nós falamos aqui de projetos conjuntos, né, de vocês trabalhando juntos, mas vocês também têm os seus projetos individuais, né? Cada um com seus estilos, com seu estilo fotográfico. Eu queria que vocês falassem um pouco assim, dos projetos de cada um. Claro. Eu acho que o Novo Dia é onde a gente se encontra, assim. Sim. Que eu trago essa bagagem mais técnica, a Leca com esse olhar dela mais diferenciado e a gente faz um equilíbrio. Certo. Mas, além disso, nós continuamos com nossas carreiras individuais. Sim. Eu no estilo e na publicidade e a Leca principalmente com moda hoje em dia. Você continua, então, fotografando objetos no estúdio, com aquele rigor técnico todo, ficando um bom tempo investindo, né, nessa imagem, fazendo tratamentos, tudo mais, né? Exato. E é uma coisa assim, porque o Novo Dia, como casamento, é mais uma coisa em fim de semana também, né? O dia de fotografar para o Novo Dia normalmente é o sábado, sim. que é o dia dos casamentos. Sim. Durante a semana, é claro que a gente faz álbum e lida com orçamentos, mas assim, durante a semana, em termos de fotografia, são mais essas carreiras individuais. Sim. E aí eu bem dentro do estúdio mesmo, assim, às vezes horas para produzir uma foto e todo aquele cuidado com iluminação, até com a pré-produção de cenário, né, de móveis. E Leca, diferentemente dele, não fica uma hora numa fotografia. Você tem que buscar os instantâneos, né? Para pegar as coisas espontâneas. E como eu ainda faço muito evento também, evento aniversário, coquetel, lançamento de coleção, além dos editoriais que eu faço em estúdio, são coisas mais instantâneas mesmo, captar o momento, o que está acontecendo, claro, com o meu olhar, né? Sim. Então, vocês continuam com os projetos conjuntos, mas os individuais Além permanecem desses, também. Isso exato. é legal. Muito bem.
Nós vamos interromper mais uma vez essa conversa para um breve intervalo, mas não saiam daí que temos muito mais a conhecer desse jovem casal apaixonado também pela fotografia. A gente volta já já.